Olá amigos que acompanham o canal Ligado na Política do Brasil. Novamente o ex-presidente Lula passou vexame nacional nas redes sociais, mas agora quem desmascarou e debochou do petista foi o próprio presidente Bolsonaro, que ironizou seu principal adversário após o petista ter publicado nas redes sociais que faria em 4 anos mais do que fez nos 8 em que esteve à frente do executivo brasileiro. Bolsonaro publicou 2 memes com alusão a supostos ganhos financeiros ilícitos na época em que Lula governou o Brasil. Não foi a primeira vez que os dois se atacaram nas redes sociais. As críticas de Lula, Bolsonaro costuma responder com memes ou ironias. Apesar disso, os dois não chegam a debater diretamente e se restringem à publicação de imagens, como foi no caso de hoje. Na imagem vocês podem acompanhar que o ex-presidente havia comentado a seguinte frase: "Se eu ganhar eu vou ter 4 anos para fazer mais do que fiz em 8. Eu não vou perder tempo com briga. Eu vou trabalhar muito para nosso povo voltar a ser feliz." E eis então que veio a resposta do presidente Bolsonaro com estes 2 vídeos, dando alusão aos supostos roubos de Lula no poder. Acompanhe. Após isso, a briga não parou por aí e foi parar no plenário do Congresso Nacional, onde o bicho pegou fogo e olha só o que aconteceu, pessoal. Confere aí. Com atenção, hoje, uma fala do ex-presidente Lula, que ele diz que vai voltar ao poder, né? Se voltar ao poder, ele vai fazer nos seus 4 anos mais do que ele fez em 8 anos. Eu entendi aquilo como uma ameaça. Tem gente que entendeu como uma promessa. Para mim, é uma ameaça. E justifico ser uma ameaça, lembrando algumas coisas que esse cidadão fez na presidência da República. O país não pode esquecer dessas coisas. Para começar, mensalão. Fala-se tanto em golpe. O que foi o mensalão, senão uma tentativa de golpe de Estado? Afinal, há outro nome para quando um poder, numa república tripartite, aluga um outro poder para conceder poder a este, como foi o caso do executivo comprando o legislativo, para fazer o que o legislativo, aliás, o que o executivo bem entendesse. Isso é o fim da tripartição, isso é golpe. Então houve uma tentativa de golpe de Estado aqui, chamado mensalão, praticado no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Além do mais, então o senhor... Como é que é? Deputado, por então gentileza. confirma a existência do mensalão, que até então negavam, né? Então até então negavam. Pagou pelos seus crimes. Então vocês confirmam a existência do mensalão. Atenção, petistas afirmam que o mensalão existiu. Depois disso ainda tem o escândalo do BNDES. Mais de R$1 trilhão. R$1 trilhão injetados na economia, muito de forma desnecessária, para criar um teatro de capitalismo aqui, financiando fusões de grandes grupos, reduzindo a concorrência, prejudicando o consumidor, para que todos pensassem que vivemos num ambiente capitalista de concorrência, mas a economia toda dominada por 4 ou 5 grupos que eram financiados pelo BNDES, controlados pelo Partido dos Trabalhadores. Tentou controlar a mídia, Conselho Federal de Jornalismo, Plano Nacional de Direitos Humanos, que continha lá o tal do controle social da mídia, e a imprensa amestrada baixa a cabeça, como que em espera o cabresto a ser colocado para ser controlado pelo partido. São breves 3 minutos só para recapitular parte da obra do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É por isso que eu entendo que quando ele diz que fará mais em 4 anos do que fez em 8, como uma ameaça. Pois diferente dos idiotas da Faria Lima, eu temo e levo a sério as ameaças do Lula. Obrigado, presidente. A gente viu, nos últimos 3 dias principalmente, a imprensa toda se ocupando em procurar motivos para atacar o cantor Gustavo Lima. O motivo real a gente sabe, buscam pseudos pretextos para poder realizar matéria sobre ele, mas o real motivo é porque se trata de um apoiador do governo. Com essa ideia, criando uma narrativa como se ele estivesse roubando recurso público. Deixar aqui bem claro,
é um artista que é procurado pelo Estado, no caso aí pelas prefeituras, para fazer o seu show. Assim como ele fecha contrato com o ente privado, ele fecha contrato com o público. É o Estado que vai no artista e não o artista que vai ao Estado buscar financiamento, como na Lei Rouanet. Há uma diferença gritante, inclusive de posicionamento político. E por isso o ataque e o desprezo com o que acontece do outro lado. Porque se a imprensa estiver preocupada com o recurso público, eu vou pedir mais 30 segundos, presidente, para concluir. Se a imprensa estiver preocupada com o gasto de recurso público com shows, por que não falaram nada dos mais de 20 milhões da virada cultural, Luiz Lima? Se calam, na verdade até falam, mas positivamente, né, brindando. Mas lá tem o quê? Lá tem Luísa Sonza, né, que tem outros atributos que não questões artísticas para apresentar. Tem Ludmilla, que é a madrinha, né, que é a garota propaganda do tráfico de drogas, né, lá com a música verdinha e etc. O propósito é outro. Portanto, não ataquem o artista. E aqui eu quero deixar bem claro, eu sou contra a utilização de recursos maiores para isso, mas que nós, políticos, sejamos responsabilizados. Mudemos a legislação e promovamos as mudanças. E não ataque aí ao cantor que nada tem a ver com isso. Obrigado. Eu estava no meu gabinete, eu iria falar sobre um outro assunto. Mas, em relação às pesquisas divulgadas na sexta-feira, eu gostaria de me comunicar com os jovens desse país que não viveram um dos períodos mais nebulosos da nossa história ligados à corrupção. Você que tem 20 anos, 18, 16, 25 a 30, e você era muito criança quando o ex-presidiário assumiu a presidência da República em 2003, em 1º de janeiro de 2003, eu vou relembrar aqui para vocês, porque vocês não vão ter moral para cobrar do prefeito de vocês, se ele enriquecer rapidamente, do seu vereador na sua cidade, você está sendo conivente com um crime. Eu vou lembrar aqui alguns escândalos do PT que eu escrevi agora no gabinete. Mensalão, escândalo dos Correios, Petrolão, Banestado, dólar na cueca, máfia dos sanguessugas, mais médicos, caso Bancop, Game Corp, assassinato de Celso Daniel, propinoduto, esquema no Plano Safra, máfia dos vampiros, renúncia do Palocci. Vou lembrar aqui algumas operações da Polícia Federal que eu lembrei também. Carne fraca da JBS, acrônimo do BNDES, Boca Livre, carne fraca da JBS, Boca Livre, Cifra Oculta, Mãos Limpas, Mar de Lama, Monte Carlo, Santiagraha, Lava Jato, Zelote, Vidas Secas. E eu gostaria de lembrar aqui da cúpula do PT que foi presa. Lula, ex-presidente da República. João Cunha, ex-deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. José Genuíno, ex-deputado federal, ex-presidente do PT. Antônio Palocci, ex-deputado federal, ex-ministro da Fazenda. Vacari Neto, tesoureiro do PT. Delúbio Soares, tesoureiro do PT e da CUT. Segundo o jornalista Lauro Jardim, esses últimos dois, Vacari Neto e Delúbio Soares, já trabalhando na pré-campanha do ex-presidiário Lula. Jovens brasileiros, adultos brasileiros, senhores brasileiros, idosos brasileiros, eles não fizeram apenas isso, não. Eles, nos 14 anos de governo, eles quiseram nos separar, fazer com que nós brigássemos uns com os outros, em relação à nossa religião, em relação à nossa escolha sexual, em relação à nossa cor. Quiseram destruir a bandeira do nosso país, preferem cantar o hino socialista ao hino brasileiro e o mais sério de tudo, quiseram separar os filhos dos pais, falando com que a família fosse uma pauta secundária, falando que policiais não são gente. Nós precisamos de lei e ordem, e pensar que o Supremo Tribunal Federal jogou tudo isso aqui, ó, todas as operações da Polícia Federal, todos os escândalos envolvendo a prisão, as prisões da cúpula do PT, o Supremo jogou para o alto. Não vamos ser coniventes com a corrupção. Não é um problema de esquerda ou de direita. É um problema entre ladrão e polícia. Vamos ficar ao lado da polícia, vamos ficar ao lado do bem, vamos ficar ao lado dos bons juízes
e das pessoas que prezam pelo futuro. O que você achou do nosso vídeo de hoje? Interage com a gente comentando a sua opinião nos comentários. Aqui toda opinião é respeitada. Não saia do vídeo sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos e familiares patriotas. Um grande abraço no coração de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.